Ai, como é bom ver vocês de novo na sala, isso é bom, isso é um retorno bom, é sinal que está todo mundo interessado, né? Com certeza, com Ah, certeza. que ótimo! A partir de hoje a gente começa aí a pensar em perguntas, ok? Vou Uhum. querer que vocês comecem, assim que eu fizer as primeiras colocações, a gente vai, provavelmente nessa primeira meia hora, eu faço um reviver um pouco daquilo que a gente falou a semana passada, que para algumas pessoas é um pouco novo, né? Eu tive algumas pessoas no particular me falando um pouco a respeito, e vou inserir uma outra parte desse conteúdo, respondendo aquelas perguntas que eu deixei para vocês, né? Qual que é a finalidade da mediunidade, afinal? Está escurecendo, está branqueando a minha... Isso. E depois, então, a gente, num segundo momento, vamos começar a abrir para fazer algumas perguntas, e em cima delas a gente vai aplacando aí a sede de conhecimento, a sede de necessidade de vocês, tá bom? Com certeza. Ó, Vamos nessa. isso. Receberam o texto direitinho? Alguém pôde lê-lo? Acho que o texto, todo mundo, porque você colocou afora 2 vezes, né? Eu coloquei a primeira, depois a minha grande assistente falou, ponha no seu papel timbrado, né, minha mãe? Aí ela retomou o puxão de orelha, Vamos né? lá, vamos lá. É, Profissional, profissional. assistente das boas, né? Tem que usar o que tem, né, gente? Ela já tem um papel lindo, tudo bonitão, tem que usar. Com certeza, você está super certa. É, De vez em quando a gente esquece, sabe? Porque fica tudo tão de dentro para fora e tão íntimo que é, você acaba se esquecendo desses pequenos detalhes que fazem parte, né? Fazem pois parte. é. Porque quer dizer, a hora que você pega o papel timbrado, você tem uma resposta, sabe, daquilo que você vê, né? É, Que a tem, gente é muito visão, né? tem E peso, né, Suca? vai. Tem um peso, né? Tem, Tem um tem, tem, peso. tem. Ótimo. A intenção do texto, né? Enquanto o pessoal está se achegando na sala, a intenção do texto foi mesmo reforçar o conteúdo que a gente trabalhou a semana passada, deixar um material concreto aí na mão de vocês, né? Eu faço uma pesquisa aprofundada com vários nomes, com vários especialistas na área da mediunidade, mas, para ser muito sincera, mediunidade organizada, estabelecida, com muito critério de início, começo, meio e fim e acompanhamento, a gente encontra mesmo na doutrina dos espíritos, né? Doutrina espírita, mesmo que a gente não tenha o desejo de seguir como uma religião. Mas para aqueles que são estudiosos e desejam estudar a mediunidade, pode estudar em todas as fontes que vocês quiserem. Mas esse compêndio de análise, de aprofundamento e de teoria para uma prática mediúnica bem organizada, não tem onde a gente encontrar melhor senão ali naquele livro escrito por Allan Kardec. Você diria de que, quando a gente estuda a mediunidade, você consegue ter um autoconhecimento melhor? Sim, até porque a mediunidade, ela te exige, a prática da mediunidade te exige o autoconhecimento, e é exatamente isso que é a tônica da nossa conversa hoje, tá bom? Ótimo, Essa é a tônica. Então, eu ótimo. tenho, acho que uma grande maioria está na sala, né? Boa noite a todos, novamente. Quem chegou, eu não tinha cumprimentado a Lila, o Enoque. Quem mais eu não quero? Angélica Conde, chegando, eu não tinha cumprimentado. Patrícia, boa noite. Né? A Rosana. Não, Guilherme.
Isso. Então, sejam bem-vindos. A gente estava só no preâmbulo aqui, porque enquanto a gente está vendo essas carinhas lindas, não dá para ficar de boca fechada, né? Já viu? Maria Emília de boca fechada. Então, o que nós preparamos para hoje? Eu deixei uma pergunta. Isso. Tem alguém com o microfone aberto, só fechar. Na semana passada, quando eu fechei não, eu fui caída, né, da sala. Vocês viram que eu entendo tanto que eu fui caída da sala, não consegui voltar, mas eu soube que a minha assistente atendeu vocês perfeitamente, né? E eu deixei na sala uma reflexão, uma pergunta, né, sobre qual é a finalidade da mediunidade. Qual que é a finalidade, afinal de contas, da mediunidade? Por que é que Deus, já que a gente concebe, todos nós que estamos nessa sala, concebemos uma energia maior chamada Deus ou o Criador das coisas. Estou certa? Isso. Então, assim, como nós concebemos Deus como um grande Criador de tudo e de todos, um ser extremamente bondoso, justo, amoroso, soberanamente tudo que a gente possa imaginar, nós não podemos conceber que ele tenha elaborado uma faculdade para o ser humano que não tenha uma finalidade adequada, né? Qual é essa grande finalidade? Eu deixei essa pergunta no ar. Vocês chegaram a pensar nela e a respondê-la? Eu acho que sim, né? Eu acho que as pessoas responderam. Eu tive pessoas que me mandaram no particular algumas respostas. E o que eu observei nas respostas, é ainda parte do equívoco que nós temos, por falta mesmo desse esclarecimento mais aprofundado do que seja a mediunidade, e as respostas, as poucas que eu obtive, elas vieram com esse teor, sendo a mediunidade justamente alguns resultados provindos da finalidade. Deixa eu explicar direito. Colocaram para mim assim, finalidade da mediunidade: atender irmãos necessitados e socorrer espíritos desequilibrados. Percebem? A grosso modo, porque eu fiz um apanhado geral das poucas respostas que me vieram. E, infelizmente, ainda é essa a concepção que a gente tem, que uma grande maioria das pessoas tem a respeito da finalidade. Por isso que muita gente bate na mesa e fala, cruz credo, eu não quero ter mediunidade. Não é mais ou menos assim que a gente escuta as pessoas falando? Quando você começa a ter sintomas que a medicina não responde, você começa a ter visões de espíritos, você começa a ter sonho premonitório, você começa a ter uma série de coisas, de sintomas, que demonstram a sua capacidade de entrar em relação com os ditos mortos, você provavelmente ainda é daqueles que bate na mesa, faz um terço, reza Ave Maria, faz cruz credo e fala, eu não quero saber de mediunidade. Porque a gente tem a ideia de que a mediunidade realmente vai exigir da gente esse compromisso de atender as entidades espirituais. Então, a finalidade acaba sendo essa, atender espíritos através do meu corpo, permitir que através do meu corpo se manifestem entidades espirituais. E, normalmente, a crendice popular ou a sabedoria popular sabe que a maioria dos espíritos que se manifestam não são espíritos equilibrados, né? Aí a gente tem que entender quem é o espírito desencarnado ou o espírito que se apresenta para nós e que se manifesta através dos fenômenos. A grande maioria são espíritos que morreram antes da gente, ou seja, eram os homens que estavam encarnados junto de nós e que morreram na carne. Aí a gente pergunta, a população mundial ou a população terrena, ela é totalmente equilibrada?
Se a gente fosse colocar uma linha de equilíbrio do 0 a 100, a grande maioria está ali beirando os 40% de equilíbrio. Uma parcela disso consegue superar os 50%, a linha dos 50% do equilíbrio. Então, quando morremos, se podemos nos manifestar através dessas forças mediúnicas, vamos nos manifestar nesse desequilíbrio, no desequilíbrio que a gente carrega, não é verdade? Mas, bem, eu vou falar e vou começar pela principal finalidade da reencarnação, da mediunidade. Não sei por que eu estou falando de reencarnação o tempo inteiro. Eu acho, talvez, que a gente tenha que colocar esse assunto em pauta, justamente porque uma das questões que nós temos que rever é o nosso conceito sobre reencarnação. O que seja reencarnação? O que é a reencarnação? Reencarnação não é um patrimônio de uma religião ou de outra. A reencarnação é patrimônio do próprio ser espiritual, que, na essência, se manifesta na vida material, numa existência material, e dessa forma evolui, desenvolve, cresce nas suas aptidões humanas e espirituais. Então, reencarnar é um processo natural da própria vida, né? E a vida, o que é? A vida não é patrimônio da matéria, né? A vida realmente não é patrimônio da matéria, a vida é muito mais do que isso. A vida é a expressão de uma essência divina que se manifesta nos vários níveis de consciência e se materializa na matéria. Eu estava me recordando, quando eu estava preparando isso hoje à tarde, eu estava me recordando de uma situação que conversei com Vanessa, minha filha, na última seca que a gente teve aqui em Guarajuba. Guarajuba é uma região praiana. Entre o continente e o mar, a gente tem uma série de lagoas. E na última seca que nós tivemos aqui em Guarajuba, e aí você vai lembrar de qualquer seca que você viu e presenciou em qualquer lugar que você já passou. As lagoas secaram plenamente. Elas ficaram completamente secas, a vegetação secou tanto, e o sol muito quente, o calor muito intenso, alguns detritos jogados pelo próprio homem. O que aconteceu? As lagoas viraram lá um buraco de terra, com uma vegetação muito seca, e veio o incêndio. Nós tivemos um incêndio sério aqui há uns 2 anos atrás. E eu me lembro que, num dia que as chuvas começaram a voltar, eu comentei com Vanessa quando nós atravessávamos uma dessas lagoas. Eu falei, Vanessa, você viu como é a vida? A vida está se apresentando de novo. Por quê? Bastou chover um pouquinho, fez umas pocinhas no meio daquela lagoa, a lagoa ainda não estava na sua plenitude de potência de água, e, de repente, já tinha gente pescando. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode já pescar? Quem é que botou o peixe aí de volta? Porque com aquela secura, com aquele calor da queimada, com tudo o que ocorreu, como é que essa vida surgiu aí? É isso que é a vida. A vida é um mistério que não está na matéria. Ela se expressa na matéria quando determinados elementos se agregam e ela, então, se manifesta. A vida da matéria é uma vida que, com uma picada de inseto, vai embora. Porque você pode ser picado por um inseto, a vida física material escapa pelas tuas mãos em horas ou até dias. Mas a vida mesmo, na plenitude, ela é muito maior do que isso. Entender a reencarnação como mecanismo da própria vida para colocar a essência divina, que é permanente, que é imortal e que se manifesta nas existências seguidas, continuadas, a fim de progredir, evoluir e manifestar os seus atributos, é altamente importante, extremamente importante, para nós, então, colocarmos a finalidade da mediunidade com esse olhar. O olhar do
espírito ou essência divina que se manifesta na vida física, que vai e volta, se expressando em cada existência cada vez melhor, porque vai se aprimorando em cada etapa, e trazendo consigo uma faculdade a mais do que as faculdades físicas de um corpo material, perecível, mas uma faculdade da alma, da própria essência, que permite essa essência se manifestar e interagir nos vários níveis, nas várias dimensões por onde ela se expressa. Porque a gente não se expressa enquanto essência apenas no plano da matéria física, não apenas no plano do corpo físico. Né? Nós nos manifestamos do ponto de vista emocional, nós nos manifestamos do ponto de vista mental. Eu tenho a impressão de que eles já estão me avisando que eu só tenho 10 minutos. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros 10 minutos que me restam, eu quero colocar, no mínimo, com essa base de raciocínio sobre Deus, Pai Criador, espírito e matéria como sendo dois elementos que permitem a evolução dessa essência, a mediunidade como sendo uma faculdade. Qual é a principal finalidade da mediunidade? Permitir o nosso constante contato, e contato direto com a nossa origem divina. É um canal direto com a divindade e com as forças espirituais que vão nos sustentando, né? E com todos aqueles seres que permanecem na dimensão do espírito ou da essência, e que de lá, através desse canal, que é um canal aberto na alma, poder nos sustentar, poder nos renovar inclusive os propósitos da existência atual. Estão me compreendendo? Percebem como é muito diferente encarar a mediunidade desta maneira? Isso não significa que não vão ter muitos males físicos e muitos sintomas que vão bater na sua porta e vão exigir de você cuidados, carinho, atenção e muito estudo. Mas tendo como ponto de partida e reflexão que a mediunidade, na verdade, ela possibilita a nossa evolução individual, a evolução coletiva, porque, como falou a Zuka logo no começo, né? Mediunidade tem alguma coisa a ver com autoconhecimento e autocrescimento? Tudo a ver. Porque a mediunidade, ela é uma faculdade que te estimula e te proporciona cada vez mais esse autoconhecimento. Até porque se você não se autoconhece, não conhece o teor dos seus pensamentos, o teor dos seus sentimentos, o que move as suas ações, você acaba sendo marionete, não só das pessoas ao seu redor, porque as pessoas ao nosso redor, elas também nos manipulam se nós não tivermos uma vontade própria. Mas, senão, nós seremos marionetes de forças extrafísicas, nos levando para onde eles quiserem. Daí a importância, como o Suka colocou, né? E a gente vai bater muito nessa tecla, de autoconhecer-se, de saber quem eu sou, compreender o estágio em que eu me encontro, para, a partir do conhecimento de onde eu me encontro, conseguir me elevar ainda mais. Faz sentido para vocês isso? Estão me acompanhando? É de pura e estrita responsabilidade sua o que acontece com a sua mediunidade. Aí tem gente que agora quer abandonar o curso, vai falar assim, Maria Emília, pelo amor de Deus, eu estou achando que eu vou largar meus obsessores com você. E você está dizendo que é tudo problema meu? É. Né? Mas calma, você não está sozinho. Nós estamos em grupo para ajudar você a entender tudo isso. Pessoal, se cair a nossa sala, todo mundo entra de novo, que é para a gente ir dando continuidade, ok? Com tudo isso, né? Com essa ligação direta com o meu local de origem, já imaginou você ter um canal aberto aqui direto
com a pátria da onde você sai? Imagina que você é um filho que se desgarrou do pai e da mãe, foi viajar para o outro lado do universo, não é? Mas o pai e a mãe proporcionou a você um canal direto que a hora que apertar a dor de barriga, você liga. O pai e a mãe estão lá falando. O nosso Deus Criador fez exatamente isso. Então, quando a gente vem para uma experiência física, nós trazemos essa faculdade que nos permite essa ligação, permite essa renovação dos nossos planos, dos nossos propósitos de vida e alavanca cada um de nós, e espeta mesmo você em tudo quanto é canto para você sair do lugar comum e alargar os seus horizontes, alargar a sua visão sobre a vida, sobre o ser, sobre você mesmo. Percebe como é diferente de mediunidade servir apenas para receber espíritos e socorrer irmãos? Isso faz parte de. Quando você entende o propósito da mediunidade, você entende também que isso faz parte de. E nós podemos atender os nossos irmãos, nós podemos socorrer as pessoas, podemos ser caridosos onde quer que a gente esteja, desde que a gente esteja conectado com todas essas forças. Se você pegar, por exemplo, um Albert Einstein, já ouviram falar que Albert Einstein era médium? Ele recebia as fórmulas de uma maneira muito estranha, né? Os cientistas deviam ficar doidos de saber como é que ele recebia, como ele intuía determinadas fórmulas e pensamentos. E ele era médium. Mas quando é que você soube que ele, para viver bem a vida dele, precisou ficar num centro espírita, num centro de umbanda ou em qualquer seita religiosa para trabalhar a mediunidade dele? Em nenhum momento. É disso que a gente está falando. Agora, existem indivíduos que trazem um potencial, uma carga energética, uma história espiritual tão densa que aí sim a mediunidade vai exigir dele uma outra proposta na vida. E aí não tem o que fazer. É um convite próprio da vida para te alavancar e para te tirar de um horizonte diminuto e te levar para um horizonte maior. E alguns vão realmente precisar de um suporte muito maior, vão ter que ganhar uma estabilidade maior, vão ter que rever a própria história, vão ter que fazer um esforço hercúleo até para sair de processos obsessivos. O que é um processo obsessivo? É quando a sua mente fica invadida pelo teor de outras mentes, e esse teor externo de outras mentes comandam a sua vida e destroem todas as possibilidades do teu equilíbrio e do teu caminhar mais adequado na vida. Vocês conhecem gente assim? A gente chama de desequilibrado. Eu vou traduzir. A gente chama de dementado. Não é? Ou outros nomes que a gente dá. São indivíduos como nós, que são portadores da mesma característica, da mesma faculdade mediúnica, comprometida pelo próprio caminhar, pela própria maneira de escolher as coisas na vida, muito provavelmente em uma outra experiência de existência, que não seja essa. E nessa experiência, tendo como primeira finalidade alavancar o indivíduo e mantê-lo conectado com as forças superiores, a mediunidade, nem assim, quando ela vem recheada de obsessores, ela é ruim. Vai depender, de novo, do indivíduo criar um campo mais favorável nele para poder alavancar-se e encontrar as forças superiores. Daí a necessidade do autoconhecimento. Percebem? Vocês estão entendendo como isso é todo entrelaçado? Tudo isso é entrelaçado. Agora, eu tenho que ter um olhar muito legal para a mediunidade para eu não me afastar dela, para eu não querer negá-la,
porque ela é uma força, ela é uma faculdade que me oferece forças e ligação. Se você é uma daquelas pessoas, está aqui na sala e está sofrendo na pele os sintomas, as dores, o desequilíbrio dessas interferências externas, não se apavore. Para tudo isso tem um encaminhamento, um entendimento, até que você domine as suas próprias forças, direcione as suas próprias forças para onde se deve, e aí tem que aprender para onde eu vou direcionar isso, e a partir daí, aquelas forças que desejam ser intrusas não conseguem mais. O ponto certo para movimentar você como se você fosse uma marionete disso tudo. Como eu havia comentado, eu ia fazer essa primeira abertura de reflexão, e a partir de agora, então, eu vou pedir que vocês, na medida que vocês desejarem, vão abrindo seus microfones e fazendo colocações. Emília, eu fiquei um pouquinho fora do ar, aí eu não vi a última frase sua. A minha última frase, eu acho que foi eu acho que só foi uma, não sei, porque eu tive que retornar para ver. Ficou esse aqui fora. De qualquer maneira, Rosana, do pouco que você, ou do que você absorveu, o que ficou para você de mais importante? O que foi que... Você falou da importância da mediunidade, que é um canal aberto que nós temos com o ser superior, né? Com a nossa vida. Isso. Certo? Que é muito importante controlar, estudar, conhecer, para não sofrer ação, ser uma marionete na mão, por ter esse canal. Tem pessoas que têm o canal mais aberto, tem pessoas que têm menos, né? Depender do grau de cada um. Sim. Só que você tem que saber trabalhar e se controlar, para você não se transformar em uma pessoa guiada por outras pessoas, por outras energias, Isso. que não a sua. Não perdeu nada, tá vendo? Falou tudo. Quem gostaria de fazer alguma colocação? Como é que ficou para vocês esse entendimento? Neide, você abriu o microfone, você vai querer falar? Meu Deus, perdão, eu cheguei agora, gente, atrasada, achei que ia dar tempo, mas estou tranquila. Vou fechar aqui, Isso, viu? tá bom. Diga Suca. Oi, então, a gente vai falar. A mediunidade realmente é tudo isso que você disse, mas tem uma coisa que, quando a gente começa a trabalhar isso, é a responsabilidade sobre os nossos atos. Isso. Quer dizer, e essa responsabilidade é dizer assim, eu assinei embaixo, né? O que está acontecendo não tem nem João, nem Pedro, nem Cristo, nem Deus, não foi Deus quem mandou, nada. Alô, é de sua livre, espontânea vontade. Você sabe, né, pai, que não tem urgência, aí não pode comer toda a ração. Quem está de microfone aberto, fecha agora, por favor. Acho que é Patrícia, não, mas eu fui lá pegar o dinheiro, trocar o dinheiro para pagar. Deixa eu ver se eu fecho aqui. Eu nem respondi ainda, que é agudo. Quem tá com aí tá rolando, Patrícia? Patrícia, você fecha para mim o teu microfone, amor? Isso. Coloque mudo aí para mim, que eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu ver se eu... Deu? Saiu aqui, eu estou tentando voltar. Chegou alguém aqui. Então, coloque para mim no mudo, me facilita a vida aqui, porque minha filha, eu aqui também, até te achar nessa lista, pronto. Embaixo você tem. Vanessa, você consegue me ajudar? Não. Tem uma Patrícia aqui, mas ela já está fechada. Eu não sei onde... Só consigo te ajudar se você me deixar ser administradora. Posso te deixar sendo administradora? Pode. Onde é que eu ponho isso, filha? Eu adoro isso. Você está vendo? Exatamente. Lá em participantes, clica ali em participantes, você vai ver meu nome. Certo, aí eu chego aí clica lá... em more. Vamos lá. More. Deixa só você, né, filha? Achei Vanessa, more. Aí eu ponho você como... Host. Cadê você, host? Que você não tem aqui como host. Rename, report... Não tem host aqui, minha flor. Spotlight for everyone.
Ah, make host, pronto. Isso. Pronto, já deixei Vanessa incumbida dessas coisas, nada como ter uma assistente, né? Suca, você estava falando, eu vou completar isso dizendo o seguinte, a mediunidade, essa faculdade, ela é tão neutra quanto as nossas 5 outras faculdades físicas, né? O nosso olho é neutro, a nossa boca é neutra, a sua pele é neutra, tudo é neutro. Nós, o ser que mora nesse corpo, o ser que habita essa matéria, é que dá direção para essas forças, né? Então, quem dá direção para essa força mediúnica somos nós. Daí a responsabilidade do que nós estamos fazendo com as nossas forças anímicas e mediúnicas. O que nós estamos fazendo com o nosso pensamento, o nosso sentimento, e conjugados, pensar e sentir, como nós estamos agindo na vida? Né? O que atrela, o que atrai, o que imanta as entidades espirituais a nós é o conteúdo psíquico que nós carregamos, pensamentos e sentimentos. Consegue entender isso? Então, sem essa força que nós imprimimos, eles não atuam. Então, a ferramenta, todo o material que nós oferecemos em matéria de pensamentos e sentimentos, pensamentos e emoções, é o material, é a matéria que as entidades espirituais vão se utilizar para se manifestar através de nós. Ok? Isso nos processos mediúnicos gerais. Quando nós temos uma mediunidade já educada, já desenvolvida e organizada, e nos colocamos naquela última linha como auxiliando através da mediunidade entidades que vão se manifestar para ganhar equilíbrio, aí a coisa muda um pouco. Não é o nosso teor que atrai, é a necessidade do trabalho, é a conjuntura de um trabalho. É uma outra questão. Mas no nosso dia a dia, se você tem os sintomas da mediunidade, seja através dos pensamentos confusos, de uma mente que tem altos e baixos, de um mal-estar que se apodera de você de uma hora para outra. O grande recurso nosso é a observação do nosso conteúdo de pensamento e de sentimento e o controle disso. Se a gente não tem controle disso, porque a coisa está feia, ajoelha e reza, como diz o outro. Ou seja, orar abre as comportas mediúnicas para os andares mais altos, para as energias superiores, e aí a ajuda vem. Maria Emília, como é que eu faço para rezar no meio desse furdúncio que acontece na minha mente? Normalmente é isso que o médium, que sofre todas essas interferências, pergunta. Não é verdade? Quando ele perde totalmente o equilíbrio, ele perde totalmente o poder sobre si mesmo, há que existir uma interferência externa. Alguém vai orar por ele, alguém vai fazer o momento de conexão com o alto por ele, mas ele precisa se ajudar também. Porque à medida que essa oração de um terceiro vai favorecendo, ele precisa acionar as energias dele, para sair dessa linha de emoção, de sentimento, de pensamento e entrar numa outra linha. Estão me acompanhando? Funciona assim? Fica claro para vocês como é de total responsabilidade nossa? Há uns 15 anos atrás, essa conversa não poderia ser elaborada dessa forma. Vocês têm noção? A gente não faria isso, justamente porque nós, como população, ainda não estávamos nem preparados para escutar isso. Hoje, nós estamos preparados para assumir totalmente a responsabilidade destas e de outras questões que implicam no nosso conhecimento pessoal. Oi, fala, Alan. Abre aí para mim.
Pode falar, querido. A lagoa estava seca e a água estava ainda suja. Deveria entrar água cristalina para botar para fora a água suja. O seu áudio não ficou completamente entendível. Eu não sei se eu entendi totalmente a sua colocação, mas você fala a respeito de uma água suja e a necessidade de uma água limpa. Diga, eu não entendi. Acho que eu entendi. Diga, Márcia, o que é que você entendeu? Eu acho que a mesma coisa. Ele está tentando falar com o áudio desligado. Eu acho que eu entendi. Ele quis dizer assim, como você mesmo falou, dos nossos pensamentos, né? Então, nós estamos na lagoa com a água suja. Por quê? As perturbações, os conflitos e tudo mais. Aí, de repente, nós temos que como? Nos elevar, nos conhecendo através das orações, dos bons pensamentos, para ir tirando essa água da lagoa, entre aspas, e tornando isso mais cristalino, mais puro, para que venham as coisas boas, mais peixes, mais tudo. Ajudei a Lain. Alain. Alain. Eu sempre uso uma expressão assim, nós somos médiums, todos nós, porque nós todos portamos essa faculdade. A partir do momento que nós somos uma essência divina que se manifesta na matéria, que se expressa aqui na vida da existência material, nós somos sensitivos, nós somos médiums porque portamos essa faculdade. Uma boa parte de nós é médium Scott Bright. Aquela esponjinha Scott Bright, não é? Esponjinha verde de um lado, amarelinha do outro. Se você coloca uma gotinha de detergente nessa esponjinha Scott Bright, a espuma vai se fazer, mas você tem que espremer bastante e tal, e ela vai permanecer ali, mas se você enxaguar, rapidinho, num bom enxágue, a esponjinha volta a ficar intacta. Os médiums propriamente ditos, estes que nós consideramos médiums, que vão precisar de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de orientação, e vão precisar, muitas vezes, de um trabalho específico sobre essas forças, para orientá-lo como agir adequadamente, como entender quem ele é e quem é a entidade, como distinguir se o pensamento que ele está tendo, se a emoção que ele está tendo é dele ou não. Esses são os médiums que Kardec e que alguns estudiosos chamaram de médiums em potencial, médiums de trabalho específico, né? Aqueles que vão ter trabalho, vão suar a camisa, mesmo que não acompanhem um grupo de estudo ou que participem de um trabalho efetivo numa mesa mediúnica, serão indivíduos como esponjinha de banho. Sabe aquela esponjinha de banho molinho que a gente lava a pele de bebê? Molinha, molinha. Ela é diferente da Scott Bright. Espera só um pouquinho, Márcia, para eu terminar esse raciocínio. O que acontece quando você põe uma gota de shampoo ou de detergente numa esponja dessa? E espreme, faz uma espumeira. E parece que quanto mais você enxágua, mais espuma faz. Não é? É um médium que absorve com muita facilidade o teor de outras mentes, seja do ambiente físico, seja do ambiente extrafísico. Né? Tanto um quanto o outro precisam se autoconhecer para poder dominar o próprio terreno íntimo, para entender perfeitamente da sua personalidade atual, de tudo aquilo que ele carrega como complexo, como neurose, como valor, como não valor, para poder diferenciar das forças externas. Qualquer um dos dois. Só que o médium esponja molinha vai lhe ser exigido um trabalho muito maior. Concordam comigo? É muito diferente. Né? Então, esse é um indivíduo que precisa ter realmente um olhar muito maior para ele
um olhar muito maior para todas as forças que o cercam, para nesse trabalho de observação, de análise, poder se distanciar daquilo que não é ele efetivamente. Falando teoricamente é maravilhoso, no dia a dia requer disciplina, aceitação, requer uma série de outros requisitos, né, para poder realmente chegar a esse patamar de segurança, de estabilidade. Mas é possível. O que não é possível é ser esse tipo de pessoa que absorve com facilidade tudo que tem ao seu redor e fazer de conta que isso não está acontecendo. Ou então rezar para Deus tirar isso de você. Não tem como aceitar. Fale, Márcia, qual era a sua colocação? Então, eu queria esclarecer uma dúvida. E se, de repente, eu tenho todo esse, entre aspas, bem aspas, esse potencial de mediunidade, e eu escolho não me envolver? Eu escolho, porque existe o livre-arbítrio, né? Isso. Eu escolho assim, não, eu não estou preparada, não quero estudar, não quero não sei o quê, não vou me envolver. Isso eu sei que isso vai vindo de encarnação para encarnação, que vai ter uma hora que eu vou estar pagando o preço, né? Mas como é que fica a pessoa? Ela paga o preço da não escolha, né? No físico. No físico, na vida, porque normalmente uma pessoa que tem essa característica mediúnica muito ostensiva, é essa esponjinha que absorve, ela tem realmente uma vida muito complicada do ponto de vista psicológico, emocional, e se ela traz... Lembra que a gente precisou tocar nessa questão reencarnacionista, da reencarnação? Se ela tem vivências anteriores, experiências anteriores, onde ela deixou de vivenciar valores nobres humanos e vivenciou muito mais aquela coisa dos instintos animais, não é? Por quê? O ser humano, nós temos duas naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual. Da natureza animal, a gente tem os instintos, que aqui, enquanto seres humanos, tem que nos guiar para a sobrevivência, para essa questão da continuidade da vida, mas é isso. E nós temos a condição espiritual que nos imprime a necessidade de colocar na Terra, de mostrar para a Terra valores e princípios. Então, qualidades nobres de quem é humano. Quando eu deixo de fazer isso por qualquer questão, em outras experiências, em outras existências, eu trago comigo as consequências naturais desse não uso das minhas potencialidades e desse não colocar os meus atributos espirituais e humanos em ação. É o que a gente está vendo na atualidade hoje. Você não está vendo um monte de homem, ser humano, que parece mais bicho do que ser humano? Sim. Né? Eles estão se manifestando nas forças primárias e instintivas da natureza animal. A natureza humana está afogada, está sufocada, está esquecida. Isso é um compromisso com a própria vida, porque a vida lhe concede a oportunidade de estar na natureza humana para expressar a natureza humana. Não é verdade? Tem uma professora de filosofia que eu gosto muito, ela fala o seguinte: fala para uma planta não fazer a fotossíntese. Ela não vai conseguir, porque é da natureza do vegetal fazer a fotossíntese. Fala para o ser humano: meu filho, vai botar amor na sua vida. De repente, se ele tiver atrelado às forças instintivas, né, muito mais nas instintivas, ele dá uma banana para você, dá as costas e manda você fazer qualquer coisa na vida. Só que a própria vida, ela lhe cobra isso. E muitas vezes é através de uma outra existência difícil, cada vez mais difícil, que você vai se ver obrigado a efetivamente manifestar essas forças humanas, seja por um chamado muito drástico, muito difícil.
seja através de uma doença, seja através de um problema psíquico, seja através de qualquer circunstância. Nós somos sempre convidados a manifestar a nossa parte humana. Quando nós negamos isso, não é a mediunidade que faz mal, mas somos nós mesmos que plantamos determinadas plantas num jardim onde não deveríamos pisar. E aí nós somos obrigados pela própria vida a recolher os frutos da nossa plantação, né? Liberdade de plantar nós temos. A gente pode plantar o que a gente quer. Só com relação à colheita, ela é determinada pela plantação. Então, a escolha da plantação todo mundo tem, mas existe o determinismo da colheita. E muitas vezes é através da oportunidade, da mediunidade, atrelado a outras mentes tão em desequilíbrio quanto as nossas em outras existências, que nessa nós nos interagimos através desse processo para a evolução. Nunca para o descrédito, o demérito, mas sempre para a evolução, percebe? Um indivíduo desse, ele pode, de novo, escolher não estudar, não ir atrás, mas ele está muito fadado a ir para consultório médico, para consultório psiquiátrico e para ter graves problemas comportamentais, estruturais. A gente sabe disso. Tem muita gente que hoje é atendida nos CAPs, né, que são os Centros de Apoio Psicossocial, e que tem a mediunidade como ferramenta maior para a liberação desses compromissos anteriormente assumidos com a sua própria consciência. Não sei se todos me acompanham, conseguem entender isso que a gente está colocando. Posso falar? Pode. Quem está falando? Angélica. Oi, Queca. Estou te vendo aqui. Viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa nasce, quando reencarna, ela reencarna médium. Ela sabe que ela é médium, só que ela não estudou, não quis saber, como a Márcia falou. Isso, ela está consciente do que ela está fazendo. E a pessoa que nasce médium, não sabe, é ignorante no assunto, desencarna e não trabalha a mediunidade. O tratamento vai ser igual? Aqueles que são conscientes e os inconscientes. A gente tem que perguntar por que o indivíduo está inconsciente, né? O que eu entendo da lei de Deus, assim, a cada um segundo o seu próprio entendimento. Então, a lei de Deus, a lei maior, ele não cobra de consciência nenhuma que realmente não tem consciência. Quando nós estamos inconscientes do processo, nós passamos pelo processo de uma forma ainda determinada pela própria lei, até que a gente ganhe consciência. Então, nenhum de nós vai sofrer uma penalidade da lei se nós não tivermos infringido ela de livre, espontânea vontade consciente. Então, se você me fala que a pessoa é inconsciente, ela passa pelo processo até poder entrar no outro conscientemente. E a própria lei de Deus se encarrega, porque o que existe no universo é uma grande ordem, né? É uma lei de ordem geral. É uma lei de ordem justa e direcionada a todos da mesma maneira. Não sei se vocês entendem isso. Percebe, Queca? Agora, existe o indivíduo que ele entende que aquilo é algo que ele não quer atuar nesse momento e ele prefere e escolhe manter-se inconsciente daquilo. É uma escolha dele. É uma escolha dele. Porque a mediunidade é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Trabalhar com isso, né? Existem alguns indivíduos, por exemplo, num nível de inconsciência ainda, porque a consciência ela vai se desabrochando, né? À medida que vai entrando e saindo nas existências físicas, e tem alguma criança falando em algum canto. E existem alguns indivíduos que entram e saem de uma encarnação
num processo extremamente difícil, rodeado de forças que subjugam ele, e ele passa uma encarnação inteira assim. E não tem como auxiliar esse indivíduo a não ser através de orações e de amor. Nesse momento, nesse estágio que ele vive, aquela é a melhor situação que ele deve enfrentar. Não sei se vocês conhecem pessoas, por exemplo, essências divinas que entram na vida material e, enquanto crianças, são obsediados, são influenciados negativamente por outras mentes e permanecem uma vida inteira, uma existência inteira dessa maneira. Às vezes existe uma trégua, outras vezes o processo se faz mais palpável, são crianças que vão crescendo, se desenvolvendo à base de medicamento, à base de tratamento, família inteira fica envolvida e aquele ser chega ao final da vida e parece que não houve um objetivo para que aquilo ocorresse. Mesmo assim, a gente há que entender que existe um motivo e uma finalidade maior para que aquela consciência permaneça ali naquele estado, para que numa próxima existência, em se libertando desses processos, ela consiga se manifestar com mais integridade, com mais clareza, com mais determinação e podendo atuar com a vontade própria. A gente entende que por algum motivo, nessa ida e vinda dentro do próprio mistério da vida, esse ser, ele próprio gerou essa impossibilidade consciencial. Compreenderam? Às vezes eu vou com o meu exemplo lá longe. Fale, Márcia. Posso só falar uma coisa? Então, acontece assim, vamos supor, se é de outra religião a família, tá? Esse indivíduo que tem tudo isso, que vai com medicações desde pequenininhos, eu frequento uma casa kardecista, tá? Eu estudo e tudo mais, e eu levo meu filho hoje tem 22 anos, mas desde a gestação dos meus 2 filhos, nós vamos, né? E, no caso, eu cheguei a ver casos de crianças pequenininhas lá, mas os meus filhos também, coitados, estudaram na escola presbiteriana, que é diferente e tal, não sei o quê, colocam Jesus, tal, mas é diferente. E lá também eu vi casos de crianças que tiveram que sair da escola porque estavam com 3, 4 aninhos com um problema emocional. Aí eu te pergunto, essa criança, ela tem um núcleo material familiar com outro tipo de informação, que não acredita nem um pouco. Se eu falasse isso, vai falar, você está louca, entendeu? Como é que fica isso no caso? Como é que seria? Ela escolheu para estar naquele lugar, tudo mais, ok. Mas como é que fica a evolução? Que eu sei que você nunca desce, se sempre mantém ou sobe. Como é que fica isso? Vocês colocam umas perguntas ótimas, né? Essas perguntas eu fiz muitas vezes, até que a gente chega a compreender que é assim, né? O ser humano, ele é inserido no melhor contexto de vida para ele. E se uma família, mesmo detentora de poucas informações a respeito da mediunidade, ela eleva a sua manifestação na vida ao nível do humano, que é a manifestação de qualidades humanas, todos esses fenômenos que ocorrem com a mediunidade do indivíduo, seja ele o filho, o pai ou a mãe, são minimizados, sem que haja necessidade da mesa mediúnica, do trabalho mediúnico ou da casa espírita, percebe? Senão nós estaremos concebendo um Deus que não é um Deus imparcial. Agora, aquele contexto é o melhor contexto em que aquelas almas podem se congregar. Ok? E nenhuma família na face da Terra é desprovida de possibilidade de abrir os seus horizontes. O que mais prevalece para qualquer indivíduo é a qualidade moral que ele imprime na vida dele, para facilitar. Porque também, Márcia, e todos vocês,
Existem pessoas que estão dentro de uma casa espírita ou numa casa que trabalha com a mediunidade, que não tem moral suficiente para estabelecer e vivem em pleno desequilíbrio, com todo o conhecimento que o Espiritismo ou que outras religiões ou outras filosofias espiritualistas fornecem. Percebem? Nós estamos, de novo, já na base dos últimos 10 minutos. Eu quero colocar mais 3 coisas que são importantes, talvez, para fechar esse segundo raciocínio nosso. A partir da semana que vem, a gente vai fazendo essa inserção de perguntas, respostas, dentro de todas essas questões de vocês. Eu coloquei uma pergunta sobre sintonia, ressonância e vibrações compensadas. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Sintonia é a identificação que o indivíduo faz pelas ondas mentais e emocionais. Quando você vibra, quando você exprime um pensamento ou um sentimento, uma emoção, você vibra. Essa vibração, ela gera uma onda que vai ter uma ressonância e outra onda igual. Então, vibração é afinidade, sintonia com a outra onda, gerando uma ressonância. A ressonância é o produto, é quando as duas ondas se encontram, né? Então, ondas de mesmo teor, de pensamento e de sentimento. E aí vem a coisa mais importante, que são as vibrações compensatórias. O que é a vibração compensada? Quando você emite uma onda mental e emocional, ela vai e repercute em alguém e gera uma ressonância, de igual para igual. O ganho disso, dessa relação, dessas ondas vibracionais, o benefício ou o malefício é o que a gente chama de vibração compensada. Então, por exemplo, eu estou aqui vibrando uma oração, gerando uma onda mental e emocional em direção a Deus. A ressonância se faz quando as forças mais altas do universo recebem essa minha petitória, essa minha oração, e a vibração compensada é o benefício, é o ganho que eu tenho com essa parceria, vibração, ressonância. Depende de nós o que vibrar, aonde sintonizar, com o que sintonizar. Porque se eu vibro, se eu emito pensamentos e sentimentos maléficos, negativos, ressoa aonde tem o maléfico e o negativo, e o que eu ganho com isso? O maléfico e o negativo. Eu me mantenho nisso. Percebem? De novo, nós voltamos na mesma questão. Tudo depende de como a gente emite. Existem indivíduos que vão entrar e sair desta existência física vibrando no negativo e vão sair vibrando no negativo. E nem por isso a existência atual será totalmente sem proveito. Nós temos que entender isso, porque existe uma divindade, existe uma causa maior para tudo isso. O poder deste conhecimento nas mãos de nós, que estamos nessa sala, e que desejamos já ter o controle, não lá de fora, porque lá fora é bobagem você querer ter controle, mas que queremos ter o controle nesta casa interna, do que vai no coração e do que vai na mente. Cabe a nós saber em que sintonia eu vou vibrar, para que ressoe em mim, para que haja um ganho em mim benéfico. Quais são as forças, quais ondas eu vou vibrar? E isso tem a ver com forças psíquicas, isso tem a ver com a mediunidade, isso tem a ver com o controle que eu tenho sobre tudo isso. Ok? Nós, a semana que vem, nós vamos começar a pensar assim, como é que eu enfrento, né?
Como é que aflora essa mediunidade? Vamos explorar um pouco mais isso. Como é que a mediunidade aflora? De que forma que ela acontece? A gente, de uma certa forma, já falou um pouco. Vamos ver se a gente fala um pouco mais. Nós vamos falar um pouco de como enfrentar tudo isso com mais naturalidade. Principalmente focar isso em nós e naqueles que estão ao nosso redor, compreendendo que a gente pode fazer uma diferença muito grande a partir de nós mesmos, ok? Para a semana que vem, eu quero que vocês pensem nas suas dúvidas efetivas sobre essas questões da mediunidade, para a gente colocar na mesa e começar a discutir em cima disso. Se eu não consigo responder adequadamente no momento da pergunta, vai ser alvo para o meu estudo para trazer para os próximos encontros. Combinado assim? Fica bom? Nós temos mais alguns minutos, eu quero encerrar a minha fala dessa maneira e quero deixar aí aberto para vocês fazerem comentários ou perguntas. Acho que hoje eu estou terrível, né? Sou eu outra vez. A gente deixa. Próxima semana a gente vê alguém para ficar mais terrível. Não, mas está certo. Eu queria dar uma sugestão que eu andei pensando essa semana. Diga. Então, só uma sugestão, tá? Senão, tudo bem. Não, eu aceito. Vamos lá. Então, a gente começar, porque assim, nós todos, eu sinto que nós estamos conectados, tá? E que a gente está na mesma sintonia, é muito forte. Jesus já disse, né? Se tiver uma ou mais pessoas em meu nome, eu estarei presente. Por que você não abre, não começa, quando você vê que a maioria chegou, a gente já se faz com os telefones mudos, faz uma prece rápida na entrada e na saída? Beleza. Está anotado aqui. No... Porque eu acho que ficaria uma coisa mais ainda forte entre nós, eu acho. Beleza. Não se preocupe, Márcia, isso era uma coisa para ser dita hoje, eu já ia ter que dizer isso. Telepatia, tá vendo? É o meu medo esse negócio. Não, se nós não fizermos, porque assim, a partir de agora, a gente começa a perceber o valor de uma oração, o valor da comunhão de uma onda mental. Eu nem ia colocar antes sem falar disso. O valor da nossa sintonia, logo no início, né? O quanto forças extras podem ajudar cada um de nós no processo que cada um de nós está. Até porque a grande maioria não abre a boquinha, não fala, eu fico só aqui tentando captar vocês mentalmente, com os meus parcos poderes, né? Parcos poderes, ficar aqui e fico tentando olhar no rostinho daqueles que estão com a câmera aberta, que tem aí uma carinha que está falando assim. A Ivanete, então, ela está lá assim, eu fico, né, olhando. Mas é isso mesmo. Emília. Fala, Lila. A gente, às vezes, também não fala, porque, como é muita gente, para não perder, né? Isso. Entendo. Foi muito bom essa hoje. Okay. E, Márcia, você falou por mim também, viu? Eu acho que você estava aí com... Foi muito bom, porque até a colocação que você fez, algumas, ela foi perfeito para mim. Eu acho interessante que vocês possam, à medida que sintam, fazer sim o seu questionamento e a sua colocação. Porque uma pessoa que faz uma colocação, às vezes ela atinge o outro mais do que eu, às vezes, pela maneira como faz a colocação. Então, como Márcia falou, o grupo vai se formatando de uma maneira quase que coesa, né? Eu tenho outras propostas mais para esse grupo, mas eu quero sentir o nível das perguntas, por isso que a partir da semana que vem eu quero perguntas, eu quero entender exatamente o que está se passando em cada coração aí. Eu parto do princípio que a gente tem que ir com objetividade naquilo que cada um de nós está sentindo, tá? E eu estou aqui do lado de cada tela, eu não estou numa sala presencial e eu não consigo cutucar todos vocês de uma vez só, mas eu gostaria de ouvir mais vocês, no sentido de poder contribuir efetivamente,
Ok? Nossa, mas você contribuiu Então, efetivamente bastante. Ótimo. Então, vamos fazer... Resumindo tudo, nossa mediunidade, complicada ou não, tudo depende de nós. Então, a importância, nós somos responsáveis por tudo. Mesmo quando nós nascemos nós estamos nessa encarnação, sem ter consciência das coisas. Tudo somos nós que plantamos, porque tudo nós escolhemos aquilo que plantamos. Isso. Chega de tirar a culpa. À medida que a gente vai entendendo que todo mundo que está na sala comunga desses princípios, a gente vai transitando eles com maior tranquilidade, sem medo de ferir suscetibilidade de ninguém, né? Então, isso também fica mais fácil. E nós que estamos reunidas agora, porque muita gente não está voltando, que nós fechemos os olhos por 2 segundos só, respirando profundamente e agradecendo a esse poder maior que nos sustenta, que nos guia, pela rica oportunidade que nós estamos tendo de trocarmos, não apenas esses assuntos todos, mas trocarmos a energia, comungarmos desta energia. Oi, Emília. Oi. Tranquilos. Estamos só de olhos fechados por enquanto, fechando esse momento, agradecendo a Deus, agradecendo esse poder maior pela oportunidade de nos encontrarmos em grupo, como falou Márcia, com um nível de afinidade que vai permitindo, sim, que nessa interação nós possamos encontrar respostas para as nossas dúvidas, reconforto e esperança para todas as nossas questões íntimas, ampliando cada vez mais a possibilidade de ampliarmos, né, de potencializarmos os nossos atributos pessoais. Deus de infinito amor e bondade, que o Senhor nos abençoe e nos despeça nesse momento, para que a nossa semana seja plena, que possamos cada vez mais estar no controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções, imprimindo uma qualidade mais nobre, mais elevada em todos os nossos atos durante a vida. Que assim seja, né? Que assim seja. Meus lindinhos, até a semana que vem. Assim seja. Tragam as suas perguntas, as suas Um abraço. dúvidas. Um abraço. Obrigada, viu, Osmário, pela sua semana presença. que vem. Tchau. Um abraço Tchau, para todos. Patinha. Um beijo. Um abraço Tchau, a todos. gente. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Tchau para todos. Bom dia.